O nosso cérebro não fabrica os nossos pensamentos. Olá, bom dia. Desde o Projeto Livremente estamos hoje com o Sr. Jean-Pierre Garnier Mallet, pai da teoria do desdobramento do tempo. Bom dia, Jean-Pierre. Como descreveria o workshop que veio ministrar neste fim de semana em Barcelona? Como dizer? É complicado descrever isso, ou seja, tentar fazer com que pessoas que não são cientistas compreendam a aplicação de uma teoria científica acessível a todo mundo, com a lógica científica subjacente. De fato, esse é o interesse dessas formações. Mostrar que a aplicação de uma teoria científica permite que qualquer pessoa encontre equilíbrio. Mesmer Sam, conhecer a mínima equação, esse é o objetivo. Então, como descreveria sua teoria a uma pessoa que não entende nada científica sobre ela? É simplesmente explicar o porquê de um desdobramento do tempo. Ou seja, se eu disponho de dois tempos diferentes ao mesmo tempo, um tempo muito curto, em que não tenho tempo para fazer nada menos um tempo nulo, que não percebo, e, ao mesmo tempo, disponho de um tempo excessivamente longo durante esse tempo curto. Essa é a dificuldade de se compreender. No tempo curto, não tenho tempo para fazer nada, e no tempo muito longo, tenho tempo para fazer muitas coisas. Ou seja, se estou presente nos dois tempos diferentes, posso fazer muitas coisas. No meu tempo, não tenho tempo para saber que estou fazendo essas muitas coisas, e não tenho a sensação de fazer muitas coisas, porque esse tempo, para mim, não existe. E aí vão me perguntar como isso é possível. Pensar que existe um tempo que eu não percebo, mas por não perceber esse tempo, tenho a sensação de que ele não existe. E, no entanto, o fato de ele existir faz com que eu tenha tempo para fazer muitíssimas coisas, o que muda minha memória de maneira instantânea e me traz novos desejos, novos pensamentos que parecem vir do nada. E é assim que uma teoria científica finalmente permite explicar o instinto, a intuição, explicar a antecipação e as premonições. Tudo aquilo que é muito misterioso são inventadas muitas coisas. E, no entanto, é muito simples. Para viver, é preciso antecipar tudo o que vai acontecer. Uma partícula faz o mesmo, e isso já sabemos. Peguem duas partículas desdobradas. Uma delas faz muitíssimas coisas, enquanto a outra não faz nada. E aquela que faz muitíssimas coisas muda a memória da que não faz nada. E há uma instantânea de informações entre as partículas que vivem em dois tempos diferentes. E essas partículas que vivem em dois tempos diferentes vão mostrar quais são as experiências mais clássicas. Como é possível ver quando e como essas partículas agem? O exemplo mais importante é o buraco negro, porque uma partícula que chega à borda de um buraco negro se desdobra e uma delas entra no buraco e desaparece instantaneamente. A particularidade do buraco negro é que, se alguém entra nele, desaparece instantaneamente, mas se eu sou o observador dentro do buraco negro, entrar me custou muito tempo. Ou seja, de um lado, a partícula entra instantaneamente e se desintegra no buraco, e do outro lado, levou muitíssimo tempo para isso acontecer. Vemos claramente que há dois tempos diferentes. E essa relatividade do tempo, para que serve? A partícula que desaparece no buraco negro toma muitíssimo tempo que quiser para realizar muitas experiências, vive muitíssimas coisas novas que enriquecem sua memória. E a outra, que se mantém na borda do buraco negro, conserva sua memória intacta. Ou seja, quando a partícula volta a sair do buraco negro, o faz da mesma maneira rápida com que entrou. Não temos a sensação de que ela saiu, temos a sensação de que é uma partícula nova, mesmo estando à beira do buraco negro, e realiza a união com sua outra partícula. De fato, é a partícula que se desdobrou, que reencontra sua partícula solteira, unindo-se à que era anteriormente. E aí ocorre uma mudança instantânea de memória para aquela que ficou na borda menos. Ela não teve nenhuma experiência, mas enquanto a outra partícula estava no buraco, sua memória pôde mudar apenas por meio de troca de informações. Esse princípio, totalmente conhecido cientificamente, é algo que vemos, mas não sabemos para que serve em nossa vida. Isso é muito surpreendente. No entanto, as partículas fazem isso. E nós, que afinal de contas somos um saco de partículas, não usamos isso. E por quê? Por que seria diferente conosco? É aí que precisamos entender
o seguinte: nos disseram vezes demais que estamos a serviço da ciência, menos que estamos descobrindo coisas, que a ciência é algo que tentamos compreender. Não, isso não é verdade. Nós somos a ciência. Tudo está a nosso serviço. Absolutamente todas as leis estão a nosso serviço, e não o contrário. E nos fizeram acreditar que estamos a serviço da ciência. Então agora é hora de usarmos isso. E como vamos usar isso? Evidentemente, não através de equações. Não estamos na Terra para fazer equações. Estamos na Terra para viver bem. Então talvez precisemos encontrar o porquê. Talvez seja o mais importante. E, evidentemente, a teoria do desdobramento simplesmente permite entender por que estamos na Terra. Simplesmente por isso. Portanto, é preciso ter muito cuidado com aqueles que falam muito rapidamente da teoria do desdobramento, dizendo que se trata de uma técnica. Isso não é nenhuma técnica menos. É um princípio vital. Fazer disso uma técnica é memorizar tudo isso e arrastar as pessoas para grandes erros. É preciso fazer as pessoas entenderem que um princípio vital não necessita de nenhuma técnica, e que todos aqueles que tentam encontrar uma técnica se perdem no caminho. É preciso compreender a lógica científica de um princípio vital para poder utilizá-lo, para podermos nos equilibrar. Isso é o mais importante. Penso que respondi a sua pergunta, de que forma podemos criar nossa realidade por meio de um futuro potencial já vivido pelo nosso duplo. A noção do duplo é algo diferente, evidentemente. Se vivemos em tempos diferentes, podemos chamar isso de um duplo. Eu estou em um tempo. O mais simples, evidentemente, dizer que temos um duplo. E essas trocas de informação com um duplo, precisamos saber que não se trata de algo artificial. É algo que deve ser totalmente natural. As partículas que mencionei antes, que se desdobram e trocam informações, isso se chama entrelaçamento. É um fenômeno totalmente comprovado cientificamente. São trocas de informações. É um enigma. Não se entende muito bem a nível de física de partículas. O porquê? Porque não conhecemos esta teoria do desdobramento. Não sabemos. Qual é a necessidade de um desdobramento? Devemos voltar à base da lógica. Se faço uma pergunta, quero obter uma resposta menos mais, o mais rapidamente possível, evidentemente. E o tempo que levo buscando a resposta à minha pergunta, para mim é um tempo perdido. Então, a ideia de desdobramento é muito simples. Vou suprimir esse tempo entre a pergunta e a resposta, e terei a resposta no mesmo instante da pergunta. Isso me permitirá fazer outras perguntas. E, evidentemente, devemos imaginar que haja alguém que responda à pergunta. Então, me desdobro. O tempo que economizo é como se alguém menos, que sou eu, fosse responder à minha pergunta. Esse desdobramento é muito simples e não entendemos. Um de nós toma o tempo para responder à pergunta, e o outro recebe a resposta ao mesmo tempo da pergunta. Eles então farão perguntas diferentes, e essas perguntas diferentes os farão evoluir rapidamente. Mas basta pensar nisso assim. E já percebemos que há algo que não encaixa bem. Se fizermos isso dessa forma, podemos fazê-lo indefinidamente. Ou seja, aquele que está desdobrado primeiro, por sua vez, pode se desdobrar de novo da mesma maneira. Então pode existir um sistema de desdobramento que poderia ser infinito. Mas esse não é o objetivo. O verdadeiro interesse é que tenhamos sempre a sensação de ter uma extrema liberdade. Ou seja, alguém que está desdobrado de outro alguém não sabe que está desdobrado desse outro alguém. Apenas tem a sensação de viver sozinho, com ideias que ele próprio fabrica. Quando não conhecemos a lei, funcionamos dessa maneira. Achamos que somos donos de nossos pensamentos. Achamos que vivemos em um único tempo. E que é o meu cérebro que fabrica meus pensamentos. Nunca penso que meus pensamentos podem estar sendo fabricados em outro tempo, por outra pessoa. E se eu me desdobro, se tenho um duplo, minhas perguntas são minhas perguntas. Meu duplo faz uma pergunta menos sou eu. E por meio desse mesmo mecanismo de troca de informações entre o duplo e eu, posso receber informações que não vêm do meu duplo. E nesse caso, eu dependo de alguém que não conheço. Então, devo conhecer esse princípio para saber como funciona, para ter certeza de que estou recebendo informações feitas para mim. Para simplificar, você liga para o seu marido, que foi visitar a Argentina durante 10 anos. Imagina, vocês se mantêm em contato por telefone constantemente, para saber como estão, para se ajudarem mutuamente. Ou seja,
Há trocas de informações úteis para os dois. Agora, imaginem que alguém atende o telefone no lugar do seu marido e responde qualquer coisa, qualquer bobagem. E você acredita que está vivendo algo diferente, menos coisas diferentes que seu marido nunca teria feito você viver. E é isso que acontece com a história do desdobramento. Eu tenho um duplo que devo ouvir, supondo que sou eu. Sim, sou eu. Tenho uma relação privilegiada comigo mesmo, isso é essencial. E qualquer mecanismo de troca de informações entre mim e eu mesmo. Nesse caso, informações que não foram feitas para mim. Como perceber a diferença? É preciso conhecer a lei científica, saber como funciona. Não é uma questão de inventar técnicas. Na França ou na Espanha, atualmente há tantas pessoas falando sobre o desdobramento do tempo como se fosse uma técnica. Não é uma técnica, é uma lei. Quando você conhece a lei científica, capaz de ensinar as pessoas a não cometerem erros porque entende a ciência por trás. É muito diferente de pessoas que ignoram tudo da ciência e transformam isso em uma técnica. Centrando em temas esotéricos, em coisas que podem nos conduzir a erros, é muito importante ter cuidado com isso, menos com pessoas que falam dessas coisas sem conhecer nada. Não se pode falar de assuntos científicos ignorando as bases científicas. É preciso muito cuidado. Isso é uma lei vital. Isso pode ser usado contra nós mesmos. Você dizia na pergunta que eu fabrico por meio de mim e dos meus pensamentos futuros potenciais. Sim, é verdade. No instante que eu penso em algo, acesso uma energia em outro mundo, em outro tempo, onde se fabricam as consequências dos meus pensamentos, recebo a síntese como resposta, depois minha perda de energia com o que pedi, ou seja, com o meu pensamento menos corresponde a um ganho de energia, ou seja, daquilo que receberei, desse potencial. Tudo isso num tempo nulo. É maravilhoso. E eu nem sei que fiz isso. E por outro lado, a nível científico, há um equilíbrio de energia menos que está relacionado com o princípio de Heisenberg. Num tempo nulo, energia infinita. Ou seja, sempre me beneficia. Energia infinita num tempo nulo. Tenho essa possibilidade. Sei o que acontece e como faço para mudar de percepção de tempo. Há também uma lei científica por trás disso. É preciso conhecer. Isso não se improvisa. O objetivo do que tento ensinar às pessoas não é encher suas cabeças com coisas científicas que não servem para nada, mas sim que por detrás de cada coisa dessa há uma teoria científica que não deve ser desviada. É absolutamente necessário manter-se na lógica dessa teoria científica. Os gregos antigos conheciam isso. O alfabeto grego nos mostrou isso. Ele corresponde exatamente à maneira de encontrar, por meio da aceleração do movimento do desdobramento, do 1 ao 10, do 10 ao 100. Inclusive, encontrei 3 letras perdidas do alfabeto grego que estão relacionadas com o movimento do desdobramento de tempo, simplesmente porque precisava de 27 pontos de passagem das partículas que desenhavam as letras gregas. E só haviam apenas 24 letras gregas. Consegui encontrar as 3 que faltavam. Descobri isso novamente e vi que o grego era uma base de pedagogia ligada ao desdobramento do tempo e do espaço, e que as palavras eram formadas em função do desdobramento do tempo com a palavra logos, o fabricante de palavras. Ou seja, havia uma profissão, a de fabricante de palavras em função desse desdobramento. Algo que os gregos sabiam. E sabiam que a lei era lógica, o logos. E tudo que não fosse lógico, não entrava dentro da lei. Se algo parecia ilógico a alguém, isso era rejeitado. Ficava fora da lei. Isso suprime todos os postulados, todos os dogmas. Sei e eu tenho um dogma, um postulado que me parece válido, mas é ilógico. Então deve ser considerado fora da lei. E os gregos haviam inventado uma escola para isso. A escola dos sofistas, Safismo sofis, que em grego hoje significa tentar mostrar que mesmo o que é lógico pode ser ilógico. Ou seja, se você tem uma conclusão ilógica, através de raciocínio lógico, deve suprimir esse raciocínio. Isso é o famoso sofismo que todo mundo conhece e que tentaram destruir esse raciocínio. Um cavalo barato é raro. Tudo aquilo que é raro é caro. Ou seja, um cavalo barato é caro. Isso é totalmente ilógico. É isso que chamamos de sofismo barato. É estranho, muito estranho.
para destruir esse raciocínio, mesmo sendo perfeitamente lógico. Vemos então que através de raciocínios lógicos podemos chegar a algo totalmente ilógico. Devo, pois, rejeitar esse raciocínio porque a conclusão pode ser ilógica. Da mesma maneira, esse raciocínio ilógico e a conclusão é lógica. Devo rejeitar. E se eu considero que é lógica e você considera que é ilógico, eu devo rejeitar também. Num relacionamento não terá convencido que é ilógico para você, e que deve ser também para mim. Devo tentar entender por que seu ilogismo não corresponde com a nossa lógica. Vemos então que tudo isso era conhecido muito antes de Jesus Cristo, mas foi totalmente esquecido. Hoje em dia, impõem-se coisas ilógicas, inventaram-se muitos dogmas e postulados ilógicos, e nos querem convencer de que são lógicos. Inclusive, nossa sociedade atual vive no ilogismo com total naturalidade. A crise mundial da qual se fala não é uma crise. É apenas que não compreendemos por que estamos aqui, na Terra, né? A partir do momento em que não sabemos por que estamos na Terra, fazemos tolices. Portanto, deveríamos entender o objetivo da nossa vida na Terra e veremos que não há crise se todo mundo entenderem esse objetivo. Mas esse objetivo, as pessoas têm vontade e desejo de seguir esse objetivo. Isso já é outra coisa, porque o fato de existirem vários tempos ao mesmo tempo nos impõe uma ideia fundamental. E o mundo no qual vivo, que percebo muito bem, que conheço muito bem e que penso ser único, porque ignoro o sistema do desdobramento. Ignoro, por exemplo, que no universo quase tudo não é observável. Não sei se vocês sabiam, dentro do universo que vemos, aquilo que vemos visível representa apenas 5% de tudo que existe. Os outros 95% não vemos. Sabemos que existem porque há relações de força entre o que é observável e o que é inobservável. Chamam isso de energia escura, matéria escura, mas não sabemos onde se encontra. Por quê? Porque esse tempo não entendemos o que é esse tempo. Pensamos que o nosso tempo é contínuo, totalmente justificado e comprovado, mas não vemos que ele é apenas uma sucessão de instantes contínuos. A imaginárias médica nos mostra, nosso cérebro nos mostra isso. Ele capta apenas instantes, mas temos a sensação de movimento. Estamos como em um filme. Várias imagens por segundo e buracos entre elas. Existem imagens subliminares que recebemos, que não percebemos. Existem tempos subliminares também que não percebemos e não sabemos para que servem. É aí que devemos entender que essa propriedade do tempo nos impõe a ideia de um tempo que tem propriedades, assim como o espaço. Sabemos que o espaço tem propriedades menos conhecemos porque é o nosso espaço de observação. É só considerar que o tempo é o mesmo. Tem propriedades que precisamos conhecer. A propriedade mais simples do tempo. No tempo que para mim não existe, eu fabrico um potencial. Isso é sensacional. No instante em que penso, sou eu que fabrico a consequência do meu pensamento. E essa consequência pode ser vivida por qualquer um. Então, eu devo saber disso para poder viver bem. Acredito ter respondido a várias perguntas ao mesmo tempo. Senhor Garnier, se sabemos que são os pensamentos que determinam nossa realidade, pois carregam massa, também sabemos que somos influenciados pelo inconsciente coletivo e por nossa herança genética. Tenho que saber o que pensar. Há muita confusão com as palavras que utiliza. Inconsciente coletivo. O que significa isso? É quando ignoramos a lei. Não há inconsciente coletivo. Existem tempos que não percebemos e que modificam nossa memória. Mas esses tempos que não percebemos, temos acesso a eles. O problema é saber como temos acesso a eles. As palavras subconsciente e inconsciente significam apenas que não sabemos como funcionam. Mas, uma coisa, se eu imagino que tenho tempos imperceptíveis dentro do meu tempo e que me permitem mudar de tempo, ter mais tempo no futuro, mesmo que esse tempo não exista para outra realidade, essa realidade nos tempos imperceptíveis é como eu, e nesses tempos imperceptíveis posso receber informações do meu tempo. Vejam, é uma questão de encaixe de tempos, e é preciso conhecer isso bem para saber como funciona, e não tentar inventar muitíssimas coisas. Por não conhecer essa lei, inventam-se conceitos como subconsciente, inconsciente coletivo, inconsciente pessoal,
etc. A lei é simples. Se eu penso em algo, fabrico as consequências do meu pensamento. Essa consequência é uma realidade com potencial. Qualquer pessoa na Terra pode captar esse potencial. Em que sentido capta? Ao captá-lo, sua memória muda. E conforme o que eu fabriquei, ela passa a viver as consequências do meu pensamento. E eu sou responsável. Isso é uma lei científica que está por trás e que foi ensinado durante séculos e séculos e caiu completamente no esquecimento. Eu devo pensar em fazer ao próximo que gostaria que o próximo pensasse em fazer a mim. Essa é uma lei. E se todo mundo fizesse o mesmo, permitiria que todo mundo viveriam bem. Mas ninguém mais sabe que isso é uma realidade científica. Essa lei simples foi transformada. Repito, ela é perfeitamente científica. Não faças ao próximo o que não queres que o próximo te façam. Mas se fazes algo a alguém, estás ativando um potencial já fabricado anteriormente. Todo mundo vê o que fazes. Todo mundo vê o que acontece quando vem. Podem te imitar ou não. Dizem, isso tá certo ou isso tá errado, mas isso não serve para nada. O que importa é o potencial correspondente que entra na memória de todos e que pode modificar a memória da humanidade inteira de uma só vez. Um pensamento simples pode modificar a humanidade. Você percebe isso? No entanto, é preciso saber disso. E acima do tudo, ninguém diz isso de forma clara e lógica. Falta lógica. O objetivo das formações é que tudo aquilo que eu digo é lógico. As pessoas que vêm que já fizeram todo tipo de investigações em uma formação estão todas reunidas ali, todas elas acabam dizendo sim, isso parece lógico. Depois, trata-se de aplicar isso. É sobre o estado benevolência. A que isso se refere? Como já disse antes, há uma lei científica em tudo isso. É pensar em fazer aos outros o que gostaríamos que os outros pensassem em fazer conosco. Podemos dizer que isso é benevolência. Ou seja, eu exerço o controle da benevolência do meu pensamento. Por que usar a palavra benevolência? Porque as pessoas costumam falar de amor, de afeto, de amizade, menos, mas isso não é uma energia. Energia é o controle do pensamento. Ou seja, a palavra benevolência está ligada a isso. É preciso saber algo. Vejo isso nas minhas formações. Há muitos psicólogos e psiquiatras que vêm para entender nossa mente, esse inconsciente, esse subconsciente, e conseguem delimitar bastante bem certas consequências. É formidável avançar com pessoas que já têm esse conhecimento espiritual e que agora vão poder aplicar uma lei rigorosa por trás disso, o que permitirá um avanço sensacional da humanidade. É preciso trabalhar com pessoas competentes, que vão muito mais longe em seu conhecimento. Primeiro, colocam algo sensivelmente lógico. Sobre algo que antes não era lógico, teriam apenas uma intuição, sem saber nem o porquê, nem o como. E foi por isso que disse, antes, subconscious. Inconsciente são palavras que escondem a ausência de lei. Quando temos o desdobramento do tempo, já não há consciente e subconsciente. Há tempos perceptíveis e tempos imperceptíveis. No meu tempo perceptível, tenho a sensação de ter pensamentos conscientes, mas nos tempos imperceptíveis tenho os mesmos pensamentos, mas não os percebo, não tenho tempo de percebê-los. E pelo desdobramento, sim, e os percebo. E é justamente aí que está o interesse de conhecer a lei e associar esse conhecimento em psicologia, psicanálise e outras áreas muito importantes, porque encontramos a lógica simples, a palavra benevolência. Todo mundo entende, tanto em espanhol quanto em francês, como tentar estar bem, cuidar de estar bem. Ou seja, eu sei que se alguém pudesse ler os meus pensamentos, que visse que o que estou pensando é algo bom. Então posso dizer que sou benevolente? Suponhamos que meu cérebro fabrica meus pensamentos. E todo mundo está vendo que aquilo que estou pensando é bom. Então, posso dizer que sou benevolente. Não se trata de um estado trotecei de um controle dos meus pensamentos. E eu não sou benevolente por natureza. Isso não significa diretamente nada. Se eu penso algo sobre alguém, por exemplo, sobre você, e eu me pergunto se ela ouvisse o que estou pensando, ela acharia que está tudo bem? Ou seja, você estaria feliz com meus pensamentos. Então, se posso dizer que você estaria feliz com o que estou pensando, aí sim eu sou benevolente. Ou seja, tudo aquilo que eu penso fabrica um futuro
algo que pode ser colhido para viver. Sempre estamos colhendo algo do futuro. E se colhe, é preciso ter cuidado. No espanhol e francês, há um provérbio que diz: quem semeia ventos, colhe tempestades. Tentemos semear tranquilidade, calma, paz. Menos então, colheremos paz. Calma e tranquilidade, veja. Pensar em fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo pensasse em fazer por nós é verdadeiramente uma lei científica. E acho que podemos concluir com isso, porque é realmente o mais importante de tudo isso. Cientistas têm nos falado sobre isso ao longo dos séculos. O primeiro a falar disso se chamava Pitágoras, uma pessoa muito conhecida. O segundo foi Buda mais ou menos 1,5 século depois. E depois temos Jesus, há cerca de 2000 anos. 7 séculos depois, todos eles nos disseram a mesma coisa. Pense em fazer ao seu irmão o que você gostaria que teu irmão pensasse em fazer por você. Isso é uma lei científica. Mas a ciência menos ou a transformamos em filosofia, religião, dogmas, etc., é preciso aplicar uma lei. E essa lei precisa ser conhecida. Não se devemos inventar leis sem conhecer a lei e suas aplicações. Não existe técnica, menos existe uma lei. É simples demonstrar isso porque o que conta não são as equações, mas verdadeiramente a aplicação de uma lei. E, a lei. Muito obrigado pela acolhida de vocês. Obrigado a você por seu tempo e por seu saber. E awesome.